Bom dia para você que está chegando agora. A gente começa a semana já te atualizando sobre a situação dos ônibus aqui na Grande Vitória, depois de um domingo que foi complicado, viu? Criminosos incendiaram 3 ônibus, apedrejaram outros 2 em Viana e Vitória. Algumas linhas de ônibus foram até suspensas. O comando da Polícia Militar acredita que os ataques foram uma retaliação depois de ações policiais e a morte de um adolescente durante um confronto no bairro Itararé, em Vitória. Kaique Dias acompanhou esse caso, atualizou essas informações e conversa com a gente agora ao vivo. Qual a situação agora, Kaique? Bom dia para você. Bom dia para você também, Rafa. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Gazeta Meio Dia. A situação hoje no bairro Santo Antônio e também na região de Viana é bem mais tranquila que a que foi relatada ontem pelos moradores na região. Aconteceram incêndios na região de Viana, em bairros de Viana e também na região de Santo Antônio, muito próximo à Basílica. Foram 6 ônibus que foram apedrejados ou incendiados ao todo, isso de acordo com a última atualização que foi passada pela Polícia Civil hoje cedo. Foram 2 ônibus que passaram por essa situação em Viana, um foi incendiado totalmente e outro foi apedrejado, e em Vitória um ônibus começou a ser incendiado, apenas um banco foi incendiado e outros foram apedrejados. Então são 6 ônibus no total, isso de acordo com a última atualização da Polícia Civil, isso agora há pouco que a gente conversou com o secretário estadual de Segurança Pública. Os ônibus estão passando normalmente hoje, estão seguindo tanto para Viana quanto passando na região da rodovia Serafim-Derenze, diferente da situação que foi vista ontem, que foi relatada pelos moradores depois do que aconteceu. O Christian Miranda preparou uma reportagem, a gente vai acompanhar agora como é que foi essa situação de ontem e a motivação inicial também. Acompanhe. Transcol pegando fogo aqui, ó. É um carro do Transcol, hein? O incêndio assustou quem passava pela região do bairro Canaã, em Viana. Olha só! Vou sair daqui! O ônibus do Transcol foi incendiado no início da tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que 3 homens deram sinal para entrar no ônibus. Um deles pegou o galão de combustível e jogou dentro do coletivo. E em seguida, os 3 atearam fogo. De acordo com a PM, 10 passageiros estavam na hora. Eles e o motorista conseguiram descer e ninguém ficou ferido. O ônibus foi consumido pelo fogo. Várias lideranças do PCV estariam se reunindo no bairro Operário para montarem lá, articularem um ataque na região da Serra contra uma área do TCP. Foi feito um grande cerco, houve troca de tiros. Nesse momento que nós estávamos cercando esses indivíduos, houve uma queima de ônibus no bairro Canaã, de um coletivo, provavelmente para poder chamar a atenção dos nossos policiais militares e sairmos daquele cerco. Devido ao ônibus que foi incendiado no bairro Canaã, em Viana, o segurança informou que o terminal de Campo Grande, aqui em Cariacica, suspendeu as linhas de ônibus que alimentam os bairros da região de Viana. Muitos passageiros foram pegos de surpresa quando chegaram aqui. É uma coisa impressionante acontecer um negócio desse, né? Que o povo sempre que leva a desvantagem. O terminal estava cheio, várias pessoas sem entender e na expectativa dos ônibus circularem. Do lado de fora, alguns haviam desistido e quem pôde recorreu às corridas de aplicativo. A Ceturb informou que as linhas que passavam por Viana foram suspensas por uma questão de segurança. Mas até quem precisava ir para alguns bairros em Cariacica ficou no prejuízo. O Wellington mora no bairro Operário e não conseguiu o ônibus. Os ônibus estão saindo tudo para garagem, velho. Não está saindo ônibus para o nosso bairro. Ali, você tá vendo, olha lá, ó. E tá todo mundo aí. A gente está vindo para cá para poder pegar a Uber para poder ir embora. Quando eu cheguei aqui que eu vi esse acontecimento dos ônibus aqui pela Redondeza, tudo parado, né? Que é os bairros aqui mais próximos de Viana. Só para Vila Velha, Vitória, que está sendo atendido. Como é que vocês vão embora agora? Eu estou chamando o carro de aplicativo, tentando ir embora. Além de Viana, outros ônibus também foram alvos de criminosos em Vitória. Desta vez nas regiões de Santo Antônio e São Pedro, na rodovia Serafim-Derenze. Jogou gasolina lá! Meu Deus do céu! Os casos também foram no início da tarde desse domingo. De acordo com o comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caos, houve registros de ao menos 5 ônibus vandalizados na Grande Vitória. Desses, 4 foram na região da Serafim-Derenze, 2 apedrejados e 2 incendiados. Um adolescente foi levado para a delegacia.
e os outros suspeitos são procurados. O comandante acredita que os incêndios têm relação com a morte de um adolescente de 17 anos durante um confronto com a PM na madrugada de ontem, no bairro Itararé, em Vitória. Um indivíduo que veio do bairro Argolas acompanhado de um outro criminoso, os dois criminosos, com passagem na Polícia Militar, inclusive por tentativa de homicídio contra policiais militares, que também pertence ao comando de Vitória, que vieram aqui para a região do Complexo da Penha, na região do Beco 2, participar do baile do Trem Bala. O cerco eletrônico detectou que o veículo era roubado, a Força Tática fez um cerco, fez uma abordagem, houve troca de tiros, um indivíduo foi baleado, socorrido e veio a óbito, o outro foi preso. A CETURB também suspendeu a circulação de algumas linhas que atendem os bairros ao longo da rodovia Serafim-Derense. O coronel afirma que terá a operação e o reforço policial para garantir a circulação dos ônibus e a segurança dos passageiros. Se for preciso, haverá escolta dos coletivos. Nós suspenderemos a aula do curso de habilitação de sargento, são cerca de 200 homens, que nós traremos para poder fortalecermos o policiamento, principalmente no bairro Serafim-Derense, a região da Serafim-Derense, na região de Canaã, no bairro Operário e também no entorno do complexo. São 200 homens que nós temos certeza que garantirão a normalidade do fluxo de pessoas e circulação de ônibus. Bom, e hoje cedo a gente viu realmente os alunos do curso de sargento fazendo esse trabalho lá de reforço do policiamento militar ali na região de Santo Antônio. Isso aconteceu hoje pela manhã. A gente, inclusive, está preparando uma reportagem para falar certinho sobre esse assunto daqui a pouco. Uma outra informação também é que, como eu disse, são 6 ônibus que foram apedrejados ou incendiados. Essa informação que foi repassada agora cedo, então, já atualizada. Pelo menos 6 ônibus e não 5, como a gente trouxe na reportagem, já que foi uma atualização de hoje cedo pela manhã. Além disso, o secretário estadual de Segurança Pública disse também que a principal linha de investigação é realmente a situação que aconteceu em Viana, mas que outras 2 linhas de investigação não são descartadas, como, por exemplo, essa que foi citada do caso que aconteceu em Itararé e também uma outra situação que poderia ter sido um mando de criminosos presos em algum presídio aqui da Grande Vitória que poderiam ter mandado, então, essas queimas de ônibus, essa motivação dessa terceira linha que não foi repassada, mas então são 3 possibilidades. Daqui a pouco, Rafa, a gente vai trazer a reportagem atualizada e falando também sobre a situação dos ônibus hoje pela manhã, se alguém enfrentou algum tipo de dificuldade. Já adianto que não, tá bem tranquila a situação, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Rafa. Combinado, a gente volta a conversar, você volta a me chamar aqui. Deixa eu ler uma mensagem aqui que eu não vou colocar na tela, porque a pessoa